eu publiquei aqui no canal uma análise da entrevista que Sidney Pozuelo deu para o jornal Estado de São Paulo sobre a situação indígena na atualidade. A entrevista foi tão longa, tinha tanta coisa para dizer, descrevendo o artigo do Estadão, que eu não pude colocar muito a minha opinião. Eu estava mais focado em fazer com que quem não pôde acessar o artigo do Estadão, ou por preferir ver um vídeo, ou porque tem a paywall, né, que impede que você leia o artigo sem assinar o Estadão. Então eu fiz um vídeo longo e descritivo. Mas o que me chamou mais a atenção foi aquele episódio em que Sidney Pozuelo conta que ele estava no Palácio do Planalto, junto do presidente Collor, e ele precisava fazer um grande trabalho de desintrusão de garimpeiros da terra Yanomami, que estava sendo demarcada naquele momento, e os militares estavam fazendo corpo mole, não queriam ajudar. E aí Collor foi duro com os militares e disse: a Constituição manda que aquela terra demarcada seja usufruto exclusivo dos povos indígenas, e vocês vão trabalhar sim para remover aqueles garimpeiros. A grande pergunta é: por que Fernando Collor, aquele político medíocre, corrupto, lá do interior das Alagoas, que sempre se elegeu com curral eleitoral, né? Tudo que a gente não quer da nossa política, conseguiu botar os militares para trabalhar. E por que Lula não consegue? Imagina se Lula tivesse ganhado aquela eleição de Collor. É tudo que eu mais queria. Será que a terra indígena Yanomami teria sido demarcada e teria ficado livre dos garimpeiros naquele momento, nos anos 90, ou o caos que se estabeleceu mais recentemente já prosseguiria desde lá? Então, Rodolfo, eu discordo de você, eu discordo do seu raciocínio. Eu tenho certeza que o Lula enfrentaria de maneira até muito mais incisiva os militares, por causa do momento histórico. Não tem como comparar o que era 1989 e o que é hoje em dia, por vários motivos, porque a gente tinha uma Constituição novinha, a gente tinha acabado de entrar na nova república, os militares estavam de ressaca do quanto eles... do que não foi fácil para eles, principalmente o final do período da ditadura, foi bastante... demandou muito deles, eles estavam loucos para largar, não aguentavam mais ter que trabalhar tanto de administrar um país, não é brincadeira. E eles estavam com vergonha da ditadura, de tudo que tinha acontecido, e estavam bem... A situação do exército era muito diferente, né? Do que representava o exército. Eles não tinham certeza, eles não tinham esse apoio que hoje tem, claro, de uma grande parcela da população, que inclusive querem que eles deem golpe de Estado. Então, a situação, o equilíbrio de forças era completamente diferente. Então, não há como fazer uma comparação entre o que seria o que o Collor fez e o que o Lula faria, né? Até porque era outro Lula, era outro tempo. O próprio Lula também era diferente. O Lula não era essa pessoa que ele é hoje. Ele não tinha passado por duas presidências. Esse paralelo é impossível de ser feito, e se pudesse ser feito, eu tenho certeza que o Lula enfrentaria os militares. Ele não teria por que não. Há motivos para ele não enfrentar, ainda que a gente discorde, né? Há razões hoje, há justificativas ou medos exagerados, né? A gente não entende porque o PT está com tanto medo dos militares, que eles estão em baixa também, né? Quer dizer, eles estão, seria um momento, como diz o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, esse é o melhor momento para poder enfrentar os militares, mas é o que temos. Mas ainda assim essa comparação não cabe, na minha opinião. Sidney Pozuelo, na entrevista dele, também observa que seria necessário, né? Aeronáutica para fechar o espaço aéreo, marinha para cuidar da questão dos grandes rios, e o exército, né? Mas cadê ele? Muita gente no Twitter comentou que é até melhor sem eles, porque eles são participantes do garimpo e eles são os chefes da bandidagem. Por outro lado, a gente não pode se esquecer que eles que têm os barcos, eles que têm os aviões, as tropas realmente grandes. Então não dá para não contar com as forças armadas para livrar as terras indígenas dos garimpos. E a gente está pagando muito caro, né? Então tá na hora de a gente arrumar uma forma de botar eles para trabalhar. É como se
Imagina que você tem um vigilante na sua casa. E o vigilante não faz nada. Ele só faz o que quer, né? Pega o orçamento da casa para comprar Viagra, leite condensado, picanha, e ainda fica ameaçando os seus filhos. Você vai aguentar essa situação até quando? O vão do MASP. O vão do MASP é uma das grandes maravilhas do Brasil. Eu tive aqui naquele show da Daniela Mercury, que foi o último grande show aqui no vão do MASP. A gente estava aqui embaixo e o tremor foi tanto, a música e o pessoal pulando foi tanto que nunca mais foi permitido um show aqui no vão do MASP. Mas o que eu queria ver é as pessoas aqui, o brasileiro, né, o paulista, né? Eu tô aqui no coração do Brasil. Os grandes protestos, as grandes manifestações do Brasil começam aqui. Por que as pessoas não estão se juntando aqui embaixo para protestar contra o genocídio Yanomami? Se você for falar em genocídio aqui na rua, alguém vai até falar do que está acontecendo no Oriente Médio, Israel, Palestina, mas e o genocídio que está acontecendo bem embaixo dos nossos olhos? Por que as pessoas não estão se reunindo aqui para protestar e exigir do governo federal a remoção dos garimpeiros e o fim do genocídio Yanomami? Em relação a essa questão do exército ser caro, o exército não só é caro, como gasta mal o dinheiro. A maior parte do dinheiro vai para pensões milionárias, que inclusive filhas de generais e filhas de militares de alta patente que não se casam continuam recebendo pelo resto da vida. Quanto a um projeto no Congresso que está em vias de ser aprovado com o apoio do PT, de elevar o gasto, de fixar na Constituição o gasto de 2% do PIB com as Forças Armadas, o que é um absurdo num país como o Brasil, que não tem histórico de conflito nas suas fronteiras e que não há porquê, a gente tem que reduzir o gasto com o exército, não aumentar. Tem isso ainda que eu gostaria de ressaltar nessa questão do custo do exército no Brasil e da ineficiência desses vigilantes abusados, como você bem colocou. E além disso, e talvez o principal, é que naquela época era uma outra realidade em relação à região amazônica de forma geral. Ainda havia muito cerrado para ser destruído, para ser dominado pelo pasto e para plantar soja. Ainda tinha muito espaço, ainda a sanha sobre o território amazônico de forma geral era menos, tinha muito menos gente na Amazônia, existia uma força maior, não existia, a gente não tinha tido um Bolsonaro antes que criou uma cultura degradada em relação à preservação, em relação ao respeito aos indígenas, que fez tanto mal para nossa nação, criando um raciocínio destrutivo, um raciocínio assassino, um raciocínio negativo, né, em todos os sentidos. Nós somos agora resultado disso, né? Nós passamos 4 anos sob o governo de um criminoso, de um delinquente, e hoje nós pagamos o preço disso em todas as áreas, né? Inclusive nessa questão que torna mais difícil para o Lula. Não estou querendo limpar a barra do Lula não, mas a verdade é que realmente a situação realmente é outra do que era em 1989, também em relação à sede e a luta, o espaço que se deu para invasores, para guerrilheiros, para garimpeiros. Eles cresceram muito enquanto categoria, se é que a gente pode dizer assim, nos últimos anos, depois do golpe da Dilma. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rodolfo, Danilo. Eu ouvi vocês. Eu acho que eu não tenho capacidade para falar sobre essa questão dos militares. Mas eu tenho que lembrar uma coisa, e é importante que todos pensem a respeito, sobre a nossa faixa de fronteira, principalmente na Amazônia. A faixa de fronteira tem 150 quilômetros de largura, gente. Então, eu acho que essa faixa de fronteira, por si só, se ela fosse ocupada e o trabalho dos militares fosse adequado, só isso já seria suficiente, ou quase suficiente, ou vamos pensar, pouco importante, né,
para coibir tudo isso que está acontecendo. O problema é que nós temos uma faixa de fronteira de 150 quilômetros de largura e, os militares que devem exercer essa guarda, né, vamos chamar assim, para proteger das invasões, dos invasores, dos grileiros, dos traficantes de drogas. Nós vimos recentemente que isso aconteceu com a pesca ilegal de peixes, a pesca ilegal, o tráfico, né, de peixes pescados ilegalmente, a retirada do ouro de forma clandestina dos garimpos, né? O tráfico, principalmente, de drogas que avassala esse país todo e ainda sai daqui e tem uma rota para o exterior, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, eu acho que nós temos que repensar essa questão. O Lula está sendo vago nessa questão, ele está deixando rolar a dizimação dos Yanomami, e parte disso está dentro dos 150 quilômetros de faixa de fronteira que deveriam ser guardados. Então, essa era a observação que eu queria fazer. Como é que está? Nós temos que saber como é que essa faixa de fronteira está sendo protegida. Lá no Amazonas, no Amazonas, nós tivemos o problema da morte do Dom e do... Ai, desculpe, fugiu o nome. E até agora nada disso foi resolvido. Porque os mandantes, realmente, os autores, né? Nós temos os autores físicos, aqueles que atiraram, me parece, mas nós não temos... Qual é a motivação? Então, tudo isso tem que ser repensado, tem que ser estudado. Tem muita coisa acontecendo, e eu vou falar nisso amanhã, hoje eu não tenho condições mas pensem bem na questão da faixa de fronteira e da obrigação constitucional de proteger a faixa de fronteira. Nós temos fronteira com a Colômbia, nós temos fronteira com o Peru, com Bolívia, né? Só não temos com o Chile e o Equador. As Guianas, a Guiana Francesa, a Venezuela, tudo. E os 150 quilômetros de faixa de fronteira estão presentes, que deveriam ser guardados. Então, meus queridos, boa noite. Essa é a minha contribuição de hoje. Um grande beijo. Espero que o Rodolfo em São Paulo me disse que São Paulo é maravilhosa, que São Paulo era melhor que qualquer cidade lá do Pará, porque não tinha gente, não tinha veículos. Ele conseguiu sair da Vila Mariana e ir até o MASP pedalando sem qualquer problema, nem problema de trânsito, nem risco no trânsito ele sofreu. Só que ele esqueceu, gente. Sabe o que ele esqueceu? Que São Paulo está vazia. São Paulo, todo mundo saiu, ou foram para a praia. As pessoas já ontem já começaram a ir para a praia, e quando vão para a praia numa época como essa, quente desse jeito, migraram para a praia. E para a montanha também. Aqui onde eu estou tá lotado. Portanto, Rodolfo, não é assim, não. Ai, você deu sorte de estar num momento especial onde São Paulo seria São Paulo lá dos 1960, 70, tá bom? Com exceção, lógico, da evolução e dos veículos e das ruas
e melhores. Mas você pegou um pouco disso lá na região da Vila Mariana, que ainda a gente guarda uns resquícios daquela época. Grande beijo para vocês, boa noite. E amanhã eu tenho muita coisa interessante para jogar na nossa discussão. Beijos! Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.